Boa tarde, pessoal. E aí, mais uma quinta-feira que estaremos juntos nessa tarde. E hoje a aula vai ser super bacana, né? Como sempre, quinta-feira nós temos aula de geografia e de inglês, né? Vocês têm inglês 3h45 da tarde. Antes de iniciar a aula de hoje, eu queria relembrar alguns conceitos da aula passada, né? A gente trabalhou aí mapas, né? Trabalhamos alguns tipos de mapas, o conceito de mapa, para que serve o mapa. Vimos também a classificação dos mapas, né? Os mapas físicos, os mapas humanos. Temos as subclassificações, que são justamente os tipos de mapa, né? Vimos alguns conceitos, conseguimos identificar algumas coisas, aprendemos o que é um título, uma legenda, né? Tudo isso a gente aprendeu na aula passada. Aula passada, mapas, e hoje, gráficos. Hoje nós vamos trabalhar gráficos, tá certo? Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. E eu trouxe alguns tipos de gráficos para ilustrar a nossa aula de hoje. Então, vamos dar início. Olha só. As atividades de vocês com relação a esse conteúdo vai ser como na aula passada, no Google Formulário. Eu estarei disponibilizando o link. Combinado? Vamos começar? Pessoal, os gráficos nada mais são do que representações visuais utilizadas para exibir dados, né? Acho que vocês já viram aí na disciplina de História, de Geografia, alguns gráficos, certo? Sejam eles sobre determinada informação ou sobre alguns valores numéricos. Então, o gráfico nada mais é do que a representação visual de algum valor numérico ou de alguma coisa, tá certo? E os gráficos, por incrível que pareça, existem vários tipos de gráficos. E eu trouxe alguns hoje, né? Só que a gente tem os principais que são mais utilizados no nosso dia a dia, tá certo? Então, pessoal, os tipos de gráfico, eles incluem vários formatos, né? Então, existem várias formas da gente poder representar uma informação qualquer, certo? Ou alguma informação ou algum dado. Sendo que os mais importantes são o gráfico de coluna, o gráfico de linha, o gráfico pizza e o gráfico área. Esses são os 4 gráficos mais importantes e mais utilizados para representar informações ou dados sobre determinado objeto, tá certo? A gente vai ver eles todos aqui. Então, pessoal, para que compreender um gráfico hoje em dia? Os gráficos estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Em uma tarefa, como tarefa essencial para nós, pois eles estão presentes, por exemplo, no jornal, numa revista, na internet, nos livros didáticos de vocês. Então, por que não aprender a fazer a leitura desses gráficos e saber identificar o tipo de gráfico para aquela finalidade, tá certo? Então, professora, para que são utilizados os gráficos? Para demonstrar padrões de uma sociedade, tendências, né? E ainda comparar informações qualitativas ou quantitativas. Qualitativa faz relação direta com o conteúdo, né? Com a qualidade de alguma coisa. E quantitativa faz relação direta com a questão numérica, tá certo? Num determinado espaço de tempo, ok? Então, quais são as áreas de uso dos gráficos? Matemática, estatística, geografia, história, economia. Então, essas são as áreas que utilizam-se gráficos, tá certo? Então, a gente tem, assim como nos mapas que estudamos na aula passada, os elementos de um gráfico. Nós temos o título, que aparece logo em cima. Nós temos a fonte, que é a entidade, né, responsável pela elaboração daquele gráfico. Nós temos os números, tá certo? E temos também as legendas. Então, esses são os elementos de um gráfico. Bora para a classificação? Gente, o primeiro gráfico, o mais comum, é o gráfico de coluna, tá certo? Também chamado de gráfico de barra. Talvez o nosso conteúdo da próxima aula seja barras. Eu vou ver como é que vai ficar, tá certo? O andamento dessas aulas de geografia. Então, pessoal, os gráficos de colunas, eles são responsáveis, por comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período. Então,
as colunas elas podem surgir de duas maneiras distintas, na horizontal e na vertical, como eu tenho aqui, ó. Vou demonstrar. Eu tenho aqui esse gráficozinho de colunas na horizontal, tá vendo, ó? Não sei se vocês conseguem ver. E tenho esse gráfico de coluna na vertical. Lembrando que essa é só a representação do gráfico em si, né? Aqui eu tô sem a legenda deles, né? Normalmente eles vêm coloridinhos, com números. Aqui é só para vocês verem o modelinho, tá certo? Então, eu tenho aqui o gráfico de colunas ou de barras, como vocês queiram chamar, na horizontal e na vertical, tá certo? Vocês podem perceber que existem algumas separaçõezinhas de espaço entre eles. Por que a gente precisa saber isso? Para a gente poder diferenciar ele de outro gráfico, que é chamado de histograma, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Então, a gente tem aí em primeiro lugar na nossa classificação o gráfico de colunas que está entre os 4 gráficos principais que eu citei, tá certo? Vamos logo para o histograma, porque a gente vê a diferença do de coluna e do histograma, que está aqui logo em primeiro lugar, tá certo? Então, o histograma, pessoal, vai ser uma ferramenta de análise de dados que apresenta diversos retângulos, né? Justapostos, ou seja, coladinhos um no outro, juntinhos. Quando eu digo justapostos, é porque eles estão juntos, em barras verticais, certo? Ele é muito semelhante ao de colunas, por isso que eu quis falar logo dele, para a gente entender a diferença. Só que o histograma, gente, ele não vai apresentar um espaço entre as barras. E ele é muito utilizado na estatística. Olha só, aqui eu tenho o meu histograma. Tá vendo que eles estão justapostos, ó? Tá vendo, ó? Já aqui no de colunas, eles estão separados, ó. Eu tenho um espaço entre eles. Ó, existe um espaço. Já que não, eles estão todos juntinhos. Então, essa é a diferença de um gráfico de coluna e um histograma, tá certo? Vamos pro próximo. O gráfico de linha, tá certo? Então, pessoal, o gráfico de linha ou de segmento, como é chamado, tem essas duas nomenclaturas, ele é usado para apresentar valores. Ou seja, numa sequência, ele vai apresentar alguns valores, tá certo? Uma sequência numérica, lembrem-se. Eu não trouxe os números para cá, porque aqui é só para representar mesmo, tá bom? Em determinado espaço de tempo. Ou seja, ele mostra as evoluções ou diminuição de algum fenômeno. Eu vi muito esse gráfico de linha na política. Quando um político está lá no topo das votações, né, populares antes das eleições, nas pesquisas. Tem muito esse gráfico de linha, né? Quando o político está lá em cima ou quando ele diminui um pouco. Então, essa é a função do gráfico de linha. Tá vendo, ó? Alterna aqui, ó. Aqui tá um pouco em cima, aqui desceu um pouco, aqui subiu, aqui já desceu, aqui já foi lá para baixo. Então, esse é o gráfico de linha. Vamos para o próximo, que é o gráfico de pizza. Esse é bastante comum também na matemática, tá? Então, esse gráfico, além de ter esse nome, gráfico de pizza, ele também é chamado de gráfico de setores. Por quê? Ele tem esse formato de pizza, né? Circular, tá certo? E eles vão reunir valores a partir de um todo, ó. A coisa da proporcionalidade. Lembram aí de frações? Então, ele vai reunir valores a partir de um todo, né? Então, ele vai ter esse quesito da proporcionalidade e ele vai ser chamado de pizza porque ele tem esse formato circular e eu tenho aqui as divisões, certo? A gente também tem o gráfico de área. Gente, o gráfico de área, ele vai demonstrar as alterações ou vai comparar valores de um tempo, certo? Então, ele é formado por um conjunto de linhas e pontos, onde a área ela vai ser preenchida, ó. Gráfico de área. Então, eu tenho aqui, ó, a área é tudo isso aqui, tá vendo? E a gente pode entender melhor até nas atividades que eu vou passar para vocês, porque, como eu disse anteriormente, aqui são mais representações. E, por fim, eu tenho esse aqui, ó, que é o diagrama. Então, o diagrama é uma espécie de esquema, né? Ele é um gráfico esquema. Então, são representações gráficas que podem demonstrar um esquema
ou até uma maquete, tá? Simplificam uma ideia ou um conceito. Incluem linchos, setas, etc. Então, esse modelo aqui, pessoal, esse diagrama é muito usado na administração, tá? E é uma ferramenta interessante, né? Trazendo ele para fora dos padrões para quem gosta de fazer fichamento, que é uma espécie de resumo. Então, você pode fazer um fichamento ligando uma coisa à outra. E ele serve até para vocês fazerem as cadeias alimentares de vocês. Tá vendo que ele tem umas setinhas, ó? É bem interessante. Parece até aquela árvore. Como é que é o nome daquela árvore, meu Deus? Agora eu esqueci. Quando eu lembrar, eu digo para vocês. É uma espécie de árvore da família. Gente, tem um que eu não trouxe para cá, tá? Mas que eu vou citá-lo, que é o infográfico. O infográfico, gente, ele vai trazer informações com desenhos, com texto, e às vezes ele vem com um gráfico dentro do infográfico, tá? Esse não vai ser um gráfico que a gente vai trabalhar agora, tá certo? Que ele é considerado um gênero textual, mas existem alguns infográficos que têm um gráfico dentro dele. E a gente pode trabalhar isso em outros momentos. E vocês podem ver isso em outras séries, provavelmente, tá certo? Então, vamos relembrar, vamos recapitular. Hoje a gente viu gráficos, né? Que são as representações visuais utilizadas para demonstrar dados numéricos ou não, né? Ou informações sobre um determinado objeto. Existem vários tipos de gráficos, como esses que eu representei aqui, ó. O histograma, o de colunas horizontal, de colunas na vertical, o gráfico de linha, o gráfico pizza, o gráfico área e o diagrama. Também temos o infográfico, que vocês vão ver em outro momento. Vimos também os elementos de um gráfico, que são quase os mesmos dos mapas, que são título, né? A gente tem os números, a gente tem a fonte também e temos a legenda também, tá certo? Então, pessoal, a atividade dessa aula vocês realizarão no Google Formulário, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!